Capítulo 27. Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E disse-lhe ele: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim uma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó enganam a Isaque. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes de sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça à minha voz, e vai, e traze-mo-nos. E foi, e tomou-os, e trouxe a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, meu filho? E disse ele: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és tu meu filho Esaú. Se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são mãos de Esaú. E não o conheceu, portanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse
És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar aqui perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, teu pai, a seu filho: Ora, chega-te a mim, e beija-me, meu filho. E chegou e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto, e sirvam-te povos e nações, e se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó já tomou a bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho te trouxe, para me abençoar a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu filho, e disse Isaque, teu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecido muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viestes, e abençoei-o. Também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a sua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservastes, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, e sem ovelhas dos céus, e sem orvalho dos céus, e sem orvalhos dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó,
seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et, e se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Nesse capítulo, vemos que, embora Jacó tivesse o nome por enganador, vimos que Deus tinha um plano, um propósito para ele desde o ventre. Naquela conversa em que Deus falara e respondera à sua mãe: o maior servirá ao menor. Capítulo 28. Isaque manda Jacó a Padã Arã. E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de sua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e multiplique, para que sejas uma nação, uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, e a ti a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoou-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. E Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre a cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu
não sabia, e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar diante nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Nesse capítulo, vemos a provisão do Senhor para Jacó, através de seu pai, que o despediu para a terra de seus parentes para tomar mulher. Com isso, confirmando, através do sonho em Betel, a visão da escada, que Deus era com ele, por isso o abençoaria como a bênção do seu avô Abraão. Capítulo 29. Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? Disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis que Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele diz: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide e apacentai-as. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Jacó encontra com Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram
aos seus olhos como poucos dias, pelo que muito a amava. Labão engana a Jacó. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zipa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã, ao ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizestes isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim em nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te damos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 dias te servires comigo. Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém a Raquel era estéril. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porque o Senhor ouviu a minha, que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: agora outra vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Neste capítulo, vemos que, da mesma forma que Jacó enganou seu irmão, também foi enganado por Labão com respeito ao casamento com Raquel. Contudo, ao cumprir a semana, aí vemos aqui semana como 7 anos. Ao cumprir a semana por Raquel, este teve a sua bênção. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus? E que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, e entra a ela. E concedeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó outro filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha ventura, porque as minhas filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome Aser. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela
lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse-lhe Raquel: por isso te deitará comigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou com ela naquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o nome Issacar. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: e Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho. E disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça diante dos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e também os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, que vieres o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão, a maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim
As fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentas. Como vimos, Deus abençoou a Jacó, e este foi grandissimamente abençoado antes de separar do seu sogro Labão. Shalom Adonai, e até a próxima.